Senhor, professores, eu sou a tia Bruna, da AD Espinheiros 2, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês ideias para a nossa segunda aula do módulo 1, que é Semeando a Palavra de Deus. Crianças semeando a Palavra de Deus. Então vamos lá. Na nossa declaração, vamos fazer igual está lá na aula 1. Só tem que assistir lá. Assiste lá a aula 1 e vocês vão gostar bastante. Tá bem facinho de decorar. Nosso memorizando, a gente pode aproveitar um pouco do recurso da aula 1 e fazer um pouco diferente. Dessa vez, eu trouxe a roleta. Sendo que a roleta não é no ventilador dessa vez, é no spinner. É mais fácil, né? Menor. Então, ó. Convida a criança, ela vai girar o spinner, na cor que cair, ela pega a parte do versículo e coloca lá no quadradinho certo, até formar todo o versículo. E aí eles vão falando. E vai ficar bem interativo esse momento. O nosso tema da aulinha é o menino que repartiu o lanche. A multiplicação dos pães e peixes, que está lá em Mateus capítulo 14, do 13 ao 21. Então, para ministrar essa aula, a gente tem a opção de trazer o cestinho, pode fazer com EVA, tem esses peixinhos que é utilizado para pescaria, mas também pode fazer o peixinho em EVA ou papel, né? E a gente fala ali da multiplicação e depois vira o cestinho, ó, e mostra toda a multiplicação que Jesus fez. Tem essa opção do cestinho, que pode também utilizar junto com os rolinhos, que a gente utilizou bastante ano passado, para representar o menino, representar Jesus, representar a multidão. Trouxe também bexiga, que é um material bem acessível. Criança adora bexiga, então vai chamar a atenção dele. Então usa as coresinhas azul para representar os peixinhos, o marrom ou o bege para representar o pão e coloca de outras cores as outras bexigas para representar a multidão. E ali você vai explicando todo o desenvolver da história da multiplicação. Tem esse também, que é no papel. Gente, tem esse recurso também que é bem fácil e assim, não tem como a gente dizer que não tem material. É só uma sulfite, ó, pega uma sulfite, dobra ao meio, divide ela, põe o menino, divide a quantidade de pães, de peixes e coloca Jesus aqui. Aí agora a gente vai partir, recortar. Não termina, deixa uma pontinha. E você pode ir fazendo, contando toda a história. E ali naquela multidão, eles acompanharam Jesus, já estava muito tarde, e os discípulos se preocuparam com a comida. E aí, eles começaram a andar no meio da multidão perguntando quem tinha comida, né? E aí o menininho mostrou o alimento dele. Vocês vão cortar aqui embaixo, ó. Embaixo dos números. Até o número 2 do peixe. Não corta embaixo do nome Jesus. Pega um pedacinho do papel, escreve a palavra fé, para lembrar as crianças que o menininho teve fé ao apresentar o alimento. Você não corta. Isso. Vocês cortam embaixo do nome
não corta nem o menino, nem Jesus. E agora a gente vai repartir o alimento, que é com a multidão. Vamos cortar ao meio as tirinhas. Não corta o final, é só até chegar lá perto. Não corta. E agora a gente vai levantar e vai ver a multiplicação. Que aqueles dois peixinhos e 5 pães alimentou toda a multidão, ó. E aí vocês podem envolver as crianças aqui dentro, ó, para representar, né, a multiplicação. Agora, como dinâmica, eu trouxe o jogo da velha Bíblia. Ó. Aí vocês vão imprimir, ó, o peixinho e pães. E aí vai convidando a criança para que ela vá fazendo o jogo, né? Um peixe, ou pão, o peixe. E aí eles vão ali interagindo, né? Para ver quem vai ganhar. A irmã fez com suporte de bolo, né? Dá para fazer também, gente, com o sulfite. Ó, imprime, vai estar disponível para vocês também. Esse aqui já está prontinho, pode imprimir, vai estar disponível lá no Drive. Tanto o pãozinho quanto o peixe, e eles vão brincar da mesma forma. Vocês podem fazer esse maior ou fazer desse aqui, até em casa mesmo. Pega a canetinha e com a régua divide, se não conseguir imprimir. Essa era a dinâmica. O desafio da semana é ajudar o irmão ou a mãe, compartilhar, né? Compartilhar, dividir tanto no alimento, dividir tanto o tempo e dividir também a palavra do Senhor. Então, nessa aula, a gente pode também fazer uma coisa diferente. Podemos incentivar nossas crianças a trazerem um alimento e a gente fazer a caixa da multiplicação e formar um sacolão, uma cesta e entregar lá para o irmão da ação social do Bom Pastor. E aí ele vai ver a quem direcionar esse alimento. E aí a gente vai estar incentivando a nossa criança a fazer como aquele menino fez, a compartilhar o que ele tinha. Então, durante a semana vocês vão lembrando as crianças para que tragam um alimento no domingo para que a gente coloque na caixa e depois a gente monta na sacola e entrega lá na Bom Pastor da sua igreja. Eu também trago como sugestão para o desafio da semana, eu trouxe a bolacha Maria e trouxe esses confeitozinhos assim, ó. E tem aquele açúcar confeiteiro, você pode fazer um momento de culinária lá na sua salinha. Decora a bolacha, ele vai decorar uma para ele e uma para o amiguinho a quem ele vai entregar. Que ele leve essa bolacha, ou se não achar, tem também, pega um doce, põe num saquinho e ele vai pegar 2. Ele vai pegar um para ele e um para o amiguinho. E ele vai entregar para o amiguinho dele e vai lembrar que, assim como um menino dividiu aquele lanche, repartiu o lanche dele, ele vai estar repartindo também um doce. E ele contar que aquele menino lá dos 5 pães e 2 peixinhos dividiu o lanche dele, ele está compartilhando aquele doce, aquele lanchinho com aquela criança. Bom, professores, essas foram as minhas dicas, as minhas sugestões. Tenham uma boa aula